Aí, estamos gravando o episódio 20 do Feito, mas não Perfeito. Eu sou o Juni, o host desse programa, que é o refresco dos artistas. Dessa vez, cara, eu tô aqui com uma pessoa que eu queria chamar há muito tempo, que é a grande Thaísa Maia. E aí, Thaís, beleza? Oi, tudo bem? Tudo show? Tudo Como é que bem. você tá, cara? Porra, tô muito feliz de estar aqui, finalmente. Esse programa maravilhoso. Aí sim, pô. Eu tava até falando contigo em office, que eu queria te chamar pro Valeu, Valeu, que era o meu podcast passado, que inclusive você fez a capa dele, Pois que eu é. acho, nossa, eu acho muito foda, cara. Eu sabia que quando eu pensei na ideia do Hang Loose, eu falei, pô, tem que ser a Thaís. Então, Foi um dos briefings mais engraçados que você chegou. Então, Thaís, eu tô com um projeto aqui e tem que ser você. Você precisa fazer pra mim. Eu falei, lá vem. Aí, pô, é uma capa. É só... A ilustração era pra ser uma mão. Pô, não tem coisa que eu mais gosto de desenhar que mão. Não foi no Valeu, Valeu, mas tá sendo aqui no Feito. Mas é a mesma coisa, tá em casa. No panteão de artistas do Valeu não, do Feito, mas não Perfeito. Como é que tá os trabalhos aí? Porque eu sei que tu tá trampando de freela agora, não é? Aham. Tu ficou um tempo no Copa. E aí, como é que tá Sim. como é que é essa diferença de tempinho em estúdio e depois partir pra freela? Pô, então, quando saí da faculdade, eu trabalhei um tempo de freela. Uhum. E depois eu fiquei 3 anos no Copa, trabalhando com cenário pra animação. E agora voltei pra freela, só que eu nunca parei de ter cliente, assim. Eu, inclusive, a maior parte da minha renda vinha de freela, mesmo trabalhando em estúdio. Eu tô gostando muito dessa fase agora que eu tô... Completei agora 1 ano de freela de novo. Uhum. E, nossa, eu tô muito feliz, assim, porque o ano passado, assim, quando eu vi que eu ia voltar a ser freela, eu fiquei muito animada, porque foi num momento muito bom pra mim. Eu já tava, assim, me programando pra voltar a ser freela, porque eu queria ter mais tempo pra fazer meus projetos pessoais. Eu sentia muita falta, porque como eu trabalhava no estúdio, fazia muito freela, então acabava que eu não tinha tempo pra fazer quase nada, né, pra mim. Sim. Eu sempre ia tirar férias, eu tava sempre, assim, no limite do esgotamento, sabe? Então, era uma desgraça. Não conseguia colocar pra frente meus projetos. Eu lembro que no começo do ano passado, 2020, eu não sei. Sim. Eu vou ouvir muito no futuro esse podcast. Mas no começo de 2020, que foi quando eu saí do estúdio, eu tava muito animada, que eu fiquei tipo, pô, eu quero muito, eu botei muitas metas pro ano passado, tipo, vou fazer um quadrinho, queria fazer um quadrinho novo meu, queria voltar a fazer meus projetos pessoais. E aí aconteceu um monte de coisa, né? Veio o Covid, veio, uma reviravolta bizarra na minha vida. Uhum. Mas foi muito doido, porque mesmo com várias coisas eu consegui testar. Porque, assim, eu acho que ser freelancer é muito você testar coisas novas. E sempre parece um projeto que, por mais que ele seja numa área que você tá habituado a fazer, é sempre uma novidade, sabe? Então isso eu gosto muito de ser freelancer. Eu perguntei mais porque eu vejo que tem uma galera que curte ser freelancer, tá ligado? Uhum. E uma galera que gosta, que é tipo o meu caso, eu gosto de estar no estúdio, eu gosto de estar na galera, assim. Nesse momento atual, ninguém tá Agora em você estúdio, tá meio né? freelancer. Tá todo mundo tá mais ou menos freelancer. Pois é, tem coisas boas e coisas ruins, assim. Quando eu voltei a ser freelancer, uma das coisas que eu mais senti falta, assim, foi um baque pra mim, foi o contato com as pessoas, né? Porque eu sou uma pessoa muito social e não ter essa troca, porque, trabalhar em estúdio, o foda é você ter essa troca com as pessoas diária, sabe? Você vê o que a pessoa do lado tá fazendo, você cresce, assim, trabalhando. Mas eu acho que, no geral, eu acabo preferindo ser freelancer mesmo, porque de todas as coisas que você ganha, assim, eu acho que o meu foco maior acaba sendo desenvolver mais o meu traço, o que eu quero. Sim. Porque não adiantaria, tipo, eu trabalhar num espaço super legal e ter um trabalho estagnado, sabe? Sim, sim. Porque eu priorizo muito, assim, no meu trabalho. Claro que eu tô falando de um ponto de vista muito pessoal, mas eu gosto muito de trabalhar o meu traço, desenvolver ele, de testar novas formas de aplicar ele e tal. Então, tem que pesar muito na balança, né? Mas foi legal, assim,
Porque com a pandemia, acabou que eu fiquei um mês trabalhando de freela em casa. E, assim, o resto das pessoas numa rotina de estúdio, né? Normal, todo mundo com trabalho. E aí, quando todo mundo ficou em casa também, é como se aumentasse a quantidade de pessoas se falando digitalmente, sabe? Aham. Então, eu não sei se esse ano dá pra tirar como um parâmetro de... Porque eu me senti muito menos sozinha por causa da pandemia, né? Ah, saquei. Porque eu tava trabalhando de casa, só que as pessoas estavam se comunicando muito online, né, também. Aham. Então acabou que ficou um pouco menos do que seria, eu acho. Pô, que doido. Tu falou o lance da faculdade aí. Tu fez o quê na faculdade? Eu fiz design, estudei comunicação visual lá no FRJ. Ah, é, né? Tem uma galera que eu vejo falando de faculdade, sempre que posta alguma coisinha de faculdade, eu fico mó feliz, tá ligado? Porque eu nunca curti muito a minha faculdade. Mas eu vejo uma galera falando da faculdade de uma forma que, caramba, eu queria eu ter essa paixão pela faculdade, tá ligado? Assim, eu acho que foi muito, muito, muito importante pra mim a faculdade, mas acho que eu dei uma série de sorte de estar no lugar certo, na hora certa, e encontrar a pessoa certa, porque eu sempre fui meio CDF, assim, então eu acho que eu entrei na faculdade sem saber muito pra onde eu ia. Sim. Então, eu nem sabia que dava pra trabalhar com ilustração. Então, eu lembro muito claramente, assim, que quando eu entrei, eu lembro que eu fui numa palestra de um professor e ele era ilustrador e eu vi ele falando sobre o que ele fazia. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí eu fiquei muito, muito, muito animada e eu vi que ele tava dando aula na mesma faculdade que eu tava estudando. Isso no primeiro período, assim, sei lá, nas primeiras semanas. E eu fiquei tipo, cara, eu preciso muito fazer aula com ele. E a matéria dele era só pra galera do terceiro período pra cima. E eu tava no primeiro, então eu não poderia fazer. E fala, não, ele vai se aposentar. Eu fiquei desesperada, eu falei, eu preciso fazer aula com ele de qualquer forma. Mas ele ia se aposentar mesmo? Ele ia se aposentar mesmo, Caraca. ele ia se aposentar. E eu falei, cara, eu preciso fazer aula com ele de qualquer maneira. E aí quando virou o período, eu fui ver as matérias. Ele tinha 3 matérias. E era o único professor de ilustração do nosso curso. Então, eu fiz as 3 matérias dele de ouvinte. Uma delas era projeto de ilustração e outras 2 eram análise da imagem. E eu fiz o projeto de ilustração dele. Acabou que ele só foi se aposentar 2 anos depois. Olha aí. E nesses... Assim, foram 3 períodos, assim, mais ou menos, que eu peguei. E, assim, o tempo inteiro, todo ano eu fazia as matérias dele. Eu pegava o mesmo projeto de ilustração, peguei 2 vezes como ouvinte, e uma vez, na terceira vez, que eu tava no terceiro período já, eu consegui me inscrever. E eu lembro que eu fiz 3 livros ilustrados com ele, porque a cada vez que eu fazia, eu tinha que fazer um livro novo, né? Então, acabou que eu não tava aguentando mais te ver lá, né? Pois é, não, eu era... Já figurinha carimbada, assim, no meu tamanho. Mas eu lembro que eu aprendi muito, assim, e eu tava desesperada pra aprender logo as coisas, sabe? Porque como eu caí numa matéria de livro, né, no primeiro período, eu não sabia nem, assim, diagramar, não sabia mexer direito nos programas, não sabia nada. Assim, eu não sei desenhar, eu não sabia desenhar urso. Eu fui ilustrar a história da Caixinha de Dourados, eu não sabia desenhar um urso. Aí eu fazia... Cara, quem estudou comigo sabe que eu enchi milhares de páginas, assim, de urso. Mesma carinha, assim, tipo, pra aprender a desenhar. Sim. E eu era muito incansável, assim, em estudar. Pois é, eu acho que assim, a sorte que eu digo de ter caído no lugar certo foi de, ter visto essa palestra, ter conseguido ter aula com ele, depois estar numa faculdade que tinha muita aula de pintura também, a Belas Artes era junto. Então, nossa, eu peguei muita matéria de pintura, de gravura, de serigrafia, coisa que eu aprendi na faculdade, que assim, hoje eu olho pra trás e vejo como foi bom, sabe? Ter tido a possibilidade de entrar em contato com tudo isso tão cedo e poder aproveitar muito bem esse tempo, sabe? Eu morava na faculdade, sabe? Você tava vivendo a faculdade, pelo que tu tá falando aí. E esses teus trampos aí, os livros que você fez, existem em algum lugar ainda? Dá pra encontrar ou não? Aqui em casa.
Talvez em algum lugar na internet, no meu Twitter, se você descer o suficiente, você deve achar. Você quer limpar. Mas, qualquer dia eu posto um desses, porque eu vou ver se eu posto. Posta, que é legal pra que dá pra galera. ver. Atenção, ouvintes. Olha aí. Vão no meu Twitter. Eu vou postar. Quando lançar esse programa, eu vou postar lá, aqui, ó. Tá falando desses desenhos aqui. Porque, eu olho pra trás, tipo, o desenho tava honesto. Pra quem não... Pra quem aprendeu tudo na marra, E é legal também pra ver legal. onde é que tu tá agora, tá ligado? O caminho, o quanto teu traço desenvolveu e tal. Sim. Porque eu imagino que tu já desenhava antes da faculdade, ou não? Já. Não, eu sempre fui a desenhista da turma. Todo mundo fala isso, né? Mas eu sempre fui de desenhar. Eu não lembro de um momento assim antes de desenhar, sabe? Eu sempre desenhei. Desde criança. Irado. Mas eu só comecei a ver isso profissionalmente quando eu entrei na faculdade. Claro que assim, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu gostava de arte, gostava de desenho. E queria uma coisa relacionada a isso. Só que eu vi a ilustração só depois. E aí, quando eu vi, eu comecei a focar. Mas antes, eu fazia ilustração pro Jornal do Colégio. Que já era o meu lance, sabe? Sempre foi. Mas tu não pensava em ir pra série animada, né? Não, pois foi até uma surpresa boa, assim, porque eu fui chamada pro Copa, assim, quando eu entrei, fui por indicação. Fiz até um processo seletivo, mas não foi tipo, me chamaram mais 2 pessoas, e aí a gente fez um teste e eu passei. Porque estavam precisando de alguém bem rápido, assim. E não era uma coisa que eu tava nos meus planos, porque eu tava ainda experimentando muito ser freelancer, participar de feira, desenvolver meu traço. Eu tava mais... Porque é mesmo a minha linha, né? Só que foi muito bom, porque foi uma fase muito gostosa, assim, de viver. E, é muito legal ver teu nome Eu entrei no Irmão de Jorel, né? Quando eu entrei, e era um desenho que eu assistia com meu irmãozinho, meu irmão menor. Então, foi muito maneiro, sabe? Saber que é uma parada que eu já gostava de assistir com ele, eu ia também fazer parte, passar no Cartoon, sabe? Ver meu nome no cinema. São, coisas legais de se viver, porque é o tipo de coisa que quando você é criança, você acha que é muito distante, sabe? Sim, Então foi muito legal, foi uma experiência muito legal. É muito doido o lance de trabalhar com desenho, né? Porque eu não imaginava também, tá ligado? Eu não sabia que era possível que a galera fazia aqui no Brasil, tá ligado? Sim, vira e mexe agora sempre aparece o mesmo post falando, valorizem a animação brasileira, e sempre tem lá Animalu, Irmão do Jorel, tá ligado? E é muito foda que eu não imaginava que dava pra trampar com isso, dava pra ganhar dinheiro no Brasil com uma parada desse tipo, tá ligado? É o antes e depois, assim. Sim. E tu fala bastante, cara, do teu traço, desenvolver teu traço. E hoje, como é que tá? Tá satisfeita com o teu traço? Tu acha que ainda tem coisa pra melhorar? Eu acho que sempre tem como você melhorar o seu traço. Só que eu tô num momento que eu sinto que eu tô segura com ele, sabe? De toda a base eu garanto pro meu desenho, sabe? Então, é muito melhor quando... Foi aquela história que eu falei, né? De ter, gastado um tempo na minha formação, sabe? Estudando anatomia. Eu estudei anatomia desde 2011 até hoje, assim. Direto. Eu fui monitora de modelo vivo. Então, assim, era uma coisa que... Eu dei uma parada agora, porque eu não tava com tempo. Mas eu lembro que, cara, toda aula você aprender uma coisa nova, não acaba. Você pode estudar desenho e você tá melhorando seu traço e sempre vai ter uma coisa nova pra você acrescentar. E eu vejo o desenvolvimento do traço muito como uma coisa muito pessoal, né? Porque às vezes você não vê pra onde o seu traço tá indo, mas eu sinto que o meu traço tá muito ligado com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu sou, né? Então, às vezes eu tô gostando muito de uma coisa, às vezes não é nem de desenho, às vezes é de moda, às vezes é uma tendência, assim, de cor.
e eu vejo isso refletido no meu traço, sabe? Aham. Então, eu acho que acaba que o traço acaba sendo um documento seu, sabe? Então, Ah, sim. é... Eu concordo depois que demais. você Eu acho passa... que é tipo um sotaque, tá ligado? É uma parada que. Exatamente. Eu acho engraçado porque quando eu tava no começo, assim, primeiro aprendendo a desenhar, eu ficava muito, assim, tentando achar a minha voz, sabe? Achar o meu estilo, tipo, não, será que é isso aqui o meu estilo? Só que com o tempo, acho que pegando essa distância, sabe? 10 anos depois, você vê, tipo, cara, é que nem escrita, sabe? É igual caligrafia. Você vai... Primeiro aprende a escrever a letra e depois aquilo vai tomando a sua forma. Então, eu acho que a gente não se preocupar tanto com ele, mas se divertir mais no processo. Hoje em dia, eu vejo o meu traço se transformando muito, por exemplo, quando eu testo uma técnica nova. Eu lembro que acontecia muito na faculdade, quando eu tinha que fazer uma matéria, por exemplo, de gravura. Sim. Que eu não podia usar... Por exemplo, eu ia fazer um tipo de gravura que era mais traço do que preenchimento. Então, eu tinha que fazer o meu desenho funcionar só com traço. Então, você acaba tendo que se moldar aquilo ali. E nesse processo... acaba que alguma coisa vai fazer parte de você, entendeu? Como se fosse uma cicatrizinha nova e vai acabar dando mais graça pro seu traço final, assim, em outras aplicações dele. Então... Sim, sim. O que acontece muito comigo é, tipo, eu vou tentar testar alguma coisa diferente, eu vou fazer uma parada mais... um pouco mais diferente do que eu faço normalmente, e eu vejo que alguma peça funcionou legal, que eu acho que eu gosto muito de alguma parada, sei lá, pô, eu fiz esse nariz diferente e eu gostei pra caramba. Então eu acho que eu vou tentar sempre puxar mais pra esse nariz, sabe? Vai fazendo esse Frankenstein. E outra coisa também é que a gente tá cercado de artista novo a toda hora, né, cara? Toda hora a gente acha uma referência nova e isso de alguma forma entra no nosso trabalho, sabe? Total. Não, é isso de... Eu lembrei, porque no começo da faculdade, quando eu tava aprendendo a desenhar, o meu traço, ele ficou muito parecido com o daquele professor que eu gostava muito. Sim. Professor que eu tinha aula. E é uma coisa que acontece muito. Eu lembro que quando você frequenta ateliê e tem uns alunos que estão lá há mais tempo, acaba que segue... O traço das pessoas acaba ficando meio parecida, né? E é que nem você falar, como sotaque, né? Você tá perto das pessoas, você meio que pega aquela mesma vibe. Claro que vai ter sempre uma cara mais sua, mas você acaba pegando. E eu lembro que eu ficava tipo, caraca, pô, eu não quero que meu traço seja... Eu quero ter o meu traço. E aí... Mas com o tempo, assim, eu fui estudando mais modelo vivo. Acho que modelo vivo, assim, se você quer desenvolver o seu traço. Eu sei que o pessoal fica tipo, eu fui monitor por um tempo de modelo vivo. E tinha gente que queria ser ilustrador e ficava tipo, não vou estudar isso, porque o meu lance não é realismo. Eu não quero que o meu traço fique mais puxado pro realismo. Então, eu acho que não é por aí, sabe? Mas é como se fosse você pegar qualquer... Sei lá, quando eu trabalho com animação, você tem que fazer o seu traço funcionar em outro estilo, que não o seu. Sim. E depois que você sai daquele projeto, você acaba pegando alguma coisa e transformando aquilo numa coisa sua. Só pra terminar, assim, eu acho o modelo vivo um exercício foda, porque você tá ali com a referência na sua frente. E você tem que replicar, não tem filtro, sabe, de estilo. E é você retratando aquela realidade ali da sua forma. Então eu acho que é um exercício muito foda. Pra quem tá começando, fica aí a dica. Eu acho que pra todo mundo que tá começando, esse lance de estilo é o que mais pega, tá ligado? Sim. Sempre, eu acho que não tem a pessoa que fala, eu não ligo pra isso, mas acho que todo mundo no começo fica atrás do seu estilo e tal. Total. Assim. E eu batizei um termo de um artista que eu gosto muito. E eu sempre pergunto pra pessoa se a pessoa tem algo parecido, que não sei se você conhece o Afuxan, que é um artista que fez bastante quadrinho e tal. E quando eu descobri o trabalho do Afuxan, eu falei, porra... Aqui. Depois vou anotar aqui. Tô vendo aqui. Porra, maneiro, hein? Pô, quando eu descobri, cara, eu falei, eu quero ser esse cara, tá ligado?
Então eu fazia muita coisa parecida e meio que rolou do meu trabalho começar a ficar bem parecido com o dele. Foi o mesmo lance do teu. Só que chega um momento que você percebe isso e você fala, pô, beleza, eu acho que eu já tô legal pra seguir o rumo, né? E a gente vai seguindo assim. Eu queria. E tu, hoje, tem algum afuxã seu? Um artista foda que você fala, pô, muito foda esse aqui, adoro o trabalho dele, fazer alguma parada parecida? Então, eu acho que hoje em dia é muita coisa que eu vejo e acaba fazendo parte do meu traço. Tem uns artistas que eu gosto muito, por exemplo, a Malika Favre, sabe? Porra, eu acho a ilustração muito foda. Eu não faço muita ilustração de vetor, como ela, mas eu acho que o traço dela é muito elegante. Sim. E eu acho que, porra, sabe, é essa elegância que eu quero nos meus trabalhos, sabe? Eu acho que se eu pudesse definir o teu trampo, acho que seria isso. Acho que seria elegante, tá ligado? Eu acho Porra, que é uma Deus te parada... abençoe. O melhor elogio. Não tem como deixar mais feliz do que falar que o meu desenho é elegante. Sério eu só mesmo. trago o pessoal aqui pra rasgar seda. Porra, porque... Pô. Ó, te deixei sem palavras. Venci, acaba por aqui. Não, tô brincando. Tô obrigada. Ela tem mais alguém? Cara, é porque assim, eu sigo muita gente no Instagram. Deixa eu pegar aqui pra abrir minha timeline. Não quero que seja trabalhoso, não. Pra ser o Afuxã é o primeiro que aparece assim, tá ligado? De cabeça, assim, pegar e falar, pô. Então show. E o que tu consome que, tipo, não influencia no teu trabalho, tá ligado? Uma parada que não tem nada a ver com ilustração, com essa parada. Caraca, que não tem nada a ver, eu acho... Nossa, eu acho difícil, porque... Então tu tá cercada Sério? sempre de coisa que soma no teu trampo? Eu acho que sim, porque, pô, por exemplo, eu às vezes vejo coisas de decoração, coisa de moda, e eu fico tipo, cara, eu preciso fazer um desenho e botar isso no meu desenho, sabe? Pô, eu fiz um quadrinho agora e eu decorei todo com os móveis que eu queria ter na minha casa, sabe? Com coisas que eu queria fazer. Então eu acho difícil ter alguma coisa que... Eu acho, pô, você perder... Porque também é muito uma visão muito pessoal. Eu sempre faço coisas que estão muito ligadas a mim, sabe? Desde... Pô, eu fui fazer um pin. Tinha que ser um pin que eu fosse usar e que funcionasse com os looks que eu uso, sabe? Com a paleta de cores que eu uso. Não ia ser uma coisa que eu ia fazer e ia ficar perdido, assim, no armário. Ia ser uma coisa que eu uso sempre, que, sabe, combina com as coisas que eu gosto, sabe? Às vezes eu, escolho as cores dependendo do lugar que eu vou botar aqui em casa, sabe? Eu quero botar um desenho na minha parede. E aí eu começo escolhendo a paleta de cores de acordo com o que combina, assim, sabe? Então, eu acho que acaba soando mais verdadeiro pra mim e dá mais gosto de fazer, entendeu? E o teu lance com a dança, cara? Que eu vejo que você... Cara, a dança, pô, é uma história de muitos anos, assim, desde antes... Quando eu entrei na dança, eu tinha uns 14 anos. Foi muito um encontro, assim, e acabou... É aquilo que eu te disse, né, acabei de falar, de você... Tudo que você tá no que você faz, e eu via muito a dança é uma coisa que, se você olha de fora, pensar, pô, como é que eu vou colocar a dança nos meus trabalhos, sabe? Sim. Só que eu senti, por exemplo, na faculdade eu fiz muitos trabalhos, e meu gato acabou de pular esse cancionamento. Não sei se fecharam, mas eu lembro que eu fazia muitos projetos que partiam de coisas que eu percebia depois da dança, sabe? Sim. E, por exemplo, até o meu livro, o livro que eu fiz de TCC, que foi o Fantasia, o livro que eu publiquei há uns anos atrás com o Catarse, foi um projeto que eu comecei a criar depois de um outro projeto que eu só criei por causa da dança, que era um projeto falando sobre o momento que você passa da coxia pro palco e como você se torna um personagem. Você tem essa passagem do que você é
pro personagem que você tá representando no palco. Sim. Pô, irado. E era muito sobre essa relação, esse projeto que eu fiz, e depois ele se transformou, assim, no que eu fiz no livro, que o livro é mais sobre como as coisas que você performa, né, no caso, acabam sendo o que você é. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. As coisas... Tem impressão. O livro ele fala muito sobre como tudo que você gosta, por mais que pareça que tá distante de você, acaba compondo o que você é, né? O livro ele fala muito do processo dessa personagem de se sentir distante das coisas que ela gosta, e aí ela tá sempre mirando muito numa coisa que ela acha que tá muito distante dela, e quando ela vai se aproximando aos poucos daquilo, ela vai meio que se metamorfoseando, e no final ela percebe que ela sempre foi aquilo, só que só tava esperando desabrochar, sabe? Sim. Então, eu vejo muito o meu trabalho, o processo, assim, artístico, não só meu, mas com várias pessoas, como uma coisa que, sabe, uma sementinha lá atrás que você plantou e aí floresceu pra virar o que você é vários anos depois. Não é... Nada surge por acaso. Sim, sim. E... Pô, voltando, assim, pra dança, a dança foi muito importante pra mim em vários momentos, sabe? Desde... poder representar, dar uma vazão, né, pra essa minha vontade de contar a história. Pô, é muito legal você, sabe, a cada coreografia, não é só um monte de movimento, sabe? A gente também tava passando uma verdade diferente, um personagem diferente, sabe? Sim. Pô, desde um personagem do Moulin Rouge até uma pessoa que mora no circo. Eu fiz vários personagens ao longo de... Fiz 14 anos de dança. Então, são muitos personagens a cada ano. Cada coreografia tem uma vibe diferente. Às vezes é uma coreografia muito alegre, às vezes é uma coreografia muito triste. E Sim. viver todas essas emoções, assim, era mais um gás pra tudo que eu faço, assim. Então, era muito, muito, muito foda. Eu Pô, gosto que irado, muito. cara. Não. Vou ver de trazer alguém aqui pra falar só de dança, tá ligado? Fazer um Sim. episódio de dança. Foi, e dança eu acho foda também, assim, além desses aspectos mais abstratos, Uhum. é um exercício muito foda foi um exercício muito foda pra mim, por exemplo, pra ter consciência corporal e saber colocar os personagens em cena, porque sempre que a gente tá em cena, no palco, a gente tem que ficar pensando na melhor maneira de você contar uma história pro público. Uhum. Então, assim, você não pode botar um personagem... Você não pode dançar de costas pro público, sabe? Você tem que pensar numa expressão que seja muito visível pro público. Então, assim, quando eu vou fazer meus personagens, às vezes eu sei, tipo, cara, essa daqui vai ser o melhor gestual pra poder representar tal emoção. Porque você tá no palco, você não pode fazer um movimento. Você tem que... O seu corpo inteiro tem que estar passando uma mensagem. Senão, pô, a pessoa que tá lá no final do teatro não vai ver o que você tá querendo dizer, sabe? Uhum. Então você tem que ser muito claro, assim, tanto na sua expressão do rosto, quanto no seu corpo, o jeito que você faz o gestual total. Então, pô, me ajudou muito no meu trabalho como ilustradora. Eu já vi uma galera falando de teatro, né? Do lance de se tem um copo d'água, você não pega com o braço que vai cobrir seu peito, sabe? Você pega com outro braço. Então, isso ajuda também na animação, quando vai fazer uma parada mais limpa, uma silhueta mais legível. Acho que... Exatamente isso. É muito desse trabalho era o trabalho que eu fazia em dança, sabe? Então, é uma coisa que eu recomendo, assim, pra quem trabalha com ilustração. Às vezes não fazer dança, fazer teatro, né? Teatro também ajuda muito. É porque dança acaba sendo... eu até brinco, porque assim, pô, eu gosto muito de fazer projetos que não tem texto, né? Que só tem imagem, porque é a linguagem que eu trabalho na dança também. É a linguagem que eu tô habituada, sabe? Uhum. Então, é você passar uma mensagem só com a imagem, só com... Claro que tem a música tocando, mas você passar uma mensagem só com o seu gestual é muito... Eu acho que agrega muito quando você tem essa experiência, sabe? Sim, muito foda. E falando dos teus projetos aí que você falou,
que tem bastante projeto que não tem texto e tal, tem o projeto dos pássaros, né, cara? Sim, os pássaros. Esse foi um projeto engraçado, porque eu comecei pra treinar pintura digital. Ah, olha aí. Eu comecei... Porque, assim, quando eu tava na faculdade, eu não... Assim, eu saí da faculdade sem fazer pintura digital. Eu fazia só tradicional. Eu até quebrava uns galhos, assim, não era um zero à esquerda no Photoshop, só que eu não... Minha tablet tava pegando poeira, assim, no campo. Sim, teu lance era tradicional. Então quando eu saí da faculdade, falei, bom, vou aprender digital, né, aqui agora, pra dar praticada. E aí eu comecei com uma série, desenhei uns objetos, tipo uns cactos que eu tinha em casa. Comecei com uns objetos pequenininhos, porque eram ilustrações que eram pequenas, então eu ia fazer uma coisinha e ia partir pro próximo já. Só que aí ia acabar nos pontos pra desenhar em casa. E eu falei, pô, vou fazer uma série maior, assim. Porque eu acho que quando é uma série, você acaba que tem essa constância, sabe? Você sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Então... E hoje vendo é muito legal porque virou uma série meio documental, né? Porque eu comecei num momento que eu não tava muito habituada com o Photoshop, com a pintura digital. E a cada passarinho que eu fazia eu aprendia uma coisa nova, então dá pra ver esse salto. E às vezes eu ficava um tempo sem fazer e dava um saltão, assim, de qualidade de um pro outro, de linguagem. Porque é também um espaço pra eu experimentar, né? Então, eu falei, vou testar esse brush novo aqui, nesse passarinho. Que louco. Então acabava que era um momento muito legal pra eu praticar. E eu escolhi passarinho porque eu sempre gostei de bicho, passarinho. Pô, você pega a fauna brasileira, tem uns pássaros muito lindos, surreais, assim, de lindos, até difícil de escolher, sabe? De tão bonitos que são. E essa série foi muito legal, porque foi o tipo de coisa que eu falei, tipo, cara, ninguém vai engajar com isso. Eu tô fazendo assim só pra... Porque, pô, você não vê as pessoas amando muito passarinho, assim, do nada. As pessoas veem mais postando cachorro, gato, esses animais mais habituais, né? Passarinho, não sei. Mas é muito legal, por exemplo, quando eu vou pra feira e eu levo esses passarinhos. Tô falando feira, mas porque é um contato muito pessoal, né, assim, com as pessoas. Agora em pandemia não tem mais, mas enfim, quando tinha, era muito legal ver as pessoas tendo uma conexão muito pessoal com os passarinhos. Eu achava isso muito incrível, muito doido. Feira que você tá falando é Comic Con, de feiras presenciais, assim. Você não tá indo pra feira de rua, uma gaiola de passarinho, Não, feira de arte, né? Expor meu trabalho, mostrar o que eu tava fazendo. E aí eu levava esses passarinhos, essas prints de passarinho, e às vezes a pessoa ficava tipo, caraca, esse é o passarinho que tinha na cidade que eu morava quando eu era criança, e tinha um monte no meu quintal. E era muito foda que as pessoas às vezes contavam uma história, sabe? Da infância dela. Então, pô, foi uma conexão que eu não esperava, e eu achei muito foda, assim. Era muito legal. Que maneiro. E terminou? Você chegou a finalizar? Não, ainda falta bastante. Eu acho que vai ser um projeto da minha vida, assim. Exatamente, era isso que eu tava falando. Que tá muito... Só pelo que você falou do lance que ele começou contigo no digital, tá ligado? Eu acho que tem que te acompanhar. Pois vai ser a vida inteira isso. Vai, o 100º, o último, vai ser só no leito de morte. Tem que deixar os programados, né? Porque foi. Isso é isso. Vai estar na biografia de Thaísa Maia. Pois é, cara. Cara, eu acho que deu um tempo legal, acho que a gente falou bastante coisa. Deu pra falar bastante coisa de você, olha pois só. Acho que você ia perguntar do projeto que eu fiz na pandemia. Você quer falar dele? Pode falar dele. Cara, eu vou falar rapidinho, não sei quanto tempo já deu aqui. Não, pode falar. Pois é. Não, assim, eu já falei muito canto, mas eu acho que... acho que seria legal falar aqui, porque aqui, por ser um podcast que é mais voltado para quem faz arte, sim, claro. Dá para dar outros insights, assim. Não sei se todo mundo já viu, mas eu fiz um projeto no ano passado, no 2020, sobre a experiência que eu tive com o coronavírus. E foi um projeto muito louco, porque eu fiz um diário
que aconteceu? A minha família inteira pegou coronavírus, eu acabei perdendo a minha avó. E foi um processo muito difícil pra gente, até porque tava no começo da pandemia, a gente não entendia direito como que funcionava, como lidava com aquilo. Eu não conhecia ninguém que tivesse pego, eu não conhecia nenhuma outra família que tivesse passado por isso. E foi uma situação muito fora da caixa, assim, pra gente. E a maneira que eu me expresso, ela é o desenho, né? Então, depois que tudo passou, assim, depois que meu avô voltou pra casa, eu queria muito fazer alguma coisa contando essa experiência, né? E eu achei, assim, uma das coisas que eu, assim, nunca falei, acho, em nenhuma entrevista, foi que foi um projeto que até o momento que eu postei, eu não tinha certeza se eu devia fazer. Isso aqui. E eu acho que foi, assim, foi o melhor projeto da minha vida, assim, até agora. Valeu muito a pena no final ter feito. Foi, tipo, o projeto mais difícil. Porque eu comecei a escrever ele no dia, assim, 2 dias depois que meu avô voltou pra casa. Sim. Tudo, assim, eu deixei meus avós do hospital no dia 3 de abril. Meu avô voltou pra casa no dia 21, por aí. E eu comecei a escrever naquela semana mesmo, dia 21. Comecei a escrever como... Eu ia fazer um post só, em homenagem à minha avó. Mas aí eu comecei a escrever, virou tipo eu fiz um brainstorm, assim, comecei a escrever tudo que eu queria falar. E aí começou a virar meio que um diário mesmo, começou a virar uma sequência de fatos misturados com coisas que eu queria passar da minha vivência, mas também muito documental, né, do que aconteceu. Sim, total. E aí eu fiquei tipo, cara, eu vou tentar fazer uma coisa que talvez ajude alguém, sabe? Porque eu senti muita falta nesse tempo de informação. Não tinha muito, hoje em dia tem, bem mais. E eu sentia muita vontade de fazer essa homenagem pra minha avó. E eu sentia muita vontade de agradecer as pessoas que me ajudaram no processo. E aí eu fiz um roteirozão de tudo isso. Foi, assim, o processo criativo mais rápido da minha vida, porque quando você escreve de uma coisa que você passou, ou uma coisa que é muito verdade pra você, é muito mais direto, né, sabe? Mas, tipo, você ficar criando roteiro, inventando um roteiro, né? Mas eu lembro que eu fiz todo o plano da história, eu fiz todo o storyboard, assim, porque eu falei, cara, se eu tiver que fazer isso, eu vou ter que deixar tudo muito preparado, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar. Então, eu fiz todo esse storyboard e depois que eu terminei, eu falei, cara, não vou fazer isso, porque eu não sei se vai ser muito pesado para as pessoas verem. Isso é uma coisa, porque tava muito pesado, mas eu ficava muito receosa, tipo, de ser um peso, sabe? De trazer uma cara ruim pra vida das pessoas, sabe? De contar uma história muito ruim. Sim, sim. Tanto que no final, assim, eu tentei dar uma cara, tipo, cara, que a vida continua, como que a gente virou, sabe? Se virou depois daquilo tudo. Então, além de ser uma homenagem, de querer agradecer as pessoas, de querer ajudar alguém, eu tentava também dar essa cara mais positiva no final, sabe? Mais leve, né? Pois é, e eu lembro que eu mandei pra 2 pessoas, 2 amigos meus na época, e as pessoas ficaram, assim, muito, muito tocadas. Eu fiquei tipo, cara, eu preciso contar isso. E eu não sabia, sabe, se as pessoas iam acompanhar, sabe? Porque, imagina, era uma história de... Na época tinha 30 quadros, eu aumentei pra 38, conforme eu fui contando. Mas eu fiquei tipo, eu vou postar 30 quadros, um por dia. E eu não sabia se o fluxo... Porque eu nunca postei quadrinho assim, então eu não sabia nem se as pessoas iam ver, sabe? Porque eu achei que ia ser muito complicado. Eu falei, cara, dane-se. Vou postar assim mesmo. E eu lembro que eu postei o primeiro, eu fiquei tipo, cara, será que foi a coisa certa a fazer? E, cara, eu fiquei muito feliz, assim, de ter contado essa história, porque foi muito difícil, assim, tipo, cara, fazer ilustrações chorando, assim, eu já tinha escrito o roteiro, já sabia o que eu ia ilustrar, só que, assim, chorando, fazendo ilustrações, postava, só de saber que ajudou tanta gente, que
pô, eu recebi muita mensagem de gente que tava passando pelo mesmo, de gente que conseguiu conscientizar melhor, assim, os pais que não estavam acreditando muito. Sim. E gente que encontrou um abraço, assim, porque viu que não era só ela que tava passando por aquilo. Uhum. Eu achei que foi muito, assim, valeu a pena ter tido força pra contar essa história, sabe? Nossa, demais, cara, demais. Eu achei que foi uma parada muito necessária, tá ligado? Eu acho que o que você fez, acho que foi foda, assim, de verdade. Pô, muito obrigada. Eu fico, assim, eu olho pra ela, tipo, cara, eu fico boba com... Eu acho que, assim, eu não acreditava que eu teria tanta força pra fazer o que eu fiz, sabe? Então, Uhum. só que a gente tem, sabe? A gente tem... Claro, a gente tem que respeitar os nossos limites, mas a gente tem força pra fazer o que a gente quer, sabe? E então eu queria, assim, falar pros outros artistas, sabe? Pra quem tá ouvindo isso aqui, que vale a pena, sabe? Coloca as suas histórias no mundo, sabe? Conta as coisas que são verdade pra você. Eu acho que isso é o grande... É o que você... É a contribuição que você tem, sabe? Pra deixar. E vale muito a pena, sabe? Só de lembrar desse projeto eu já sinto muito carinho, assim, porque eu recebi muito carinho das pessoas e foi muito... Claro que o meu caso foi muito específico, né? Mas você não precisa contar só histórias muito tristes pra enfim, se sentir dessa forma. Mas... Não, mas eu real acho que foi uma parada muito necessária, assim. É uma parada que eu vejo no futuro, quando a galera falar do Covid, do que foi essa época de pandemia, tá ligado? Eu acho que essa série vai ser tipo um relato, tá ligado? Vai servir pra galera lembrar, sabe? Vai mostrar pra galera, ó, isso aqui aconteceu, isso aqui. Você quer entender como é que o que rolou? Isso aqui, tá ligado? Sim. Muito foda. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Pô, gostei muito de conversar aqui, participar do... Curtiu? Vem de novo aí, vem. Porta tá aberta. Já tá no servidor do Discord aqui, pode vir quando quiser. Já sou de casa. Já é de casa, já tá na minha web casa aqui. Tem alguma coisa que você queira falar? Uma mensagem que você queira deixar? Mais uma mensagem que você queira deixar pra galera? Antes da gente dar um tchau? Eu acho que a essência, tipo, é você ter paciência com o processo, porque as coisas... Quando você faz arte, assim, não é de um dia pro outro. Sim. Tudo é muito processo, então, assim, confia no processo. Se você acha que, pô, vários projetos que eu fiz, que eu fui tipo, ai, cara, sabe, será que isso vai dar certo? Será que... onde isso vai chegar? Será que eu vou conseguir fazer isso? Então, assim, tem paciência, vai fazendo com calma e, tipo, vai dar certo. E se não der, você vai dar um jeito e vai conseguir. E colocar suas histórias no mundo, assim, tipo, sabe? Contar as suas verdades. E, pô, vale muito a pena, sabe? Sim, total. É isso então, cara. Muito obrigado, de verdade. Acho que foi muito foda. E é isso, galera. Acompanhe Thaísa Maia. E eu vou postar os desenhos. Isso, cobrem. Meus desenhos de primeiro período pra vocês verem. Quem sabe, se eu tiver tempo, eu faço um antes e depois. Ó, mas... Não, você falou aqui já era, vai ter que fazer. Prometi, já era. Valeu, galera. Valeu. Falou, tchau. Tchau.